Quando se fala em censura, muita gente ainda acredita que este foi um capítulo restrito a decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal ou a despachos burocráticos de tribunais eleitorais. Mas uma denúncia feita no plenário do Congresso Nacional mostrou que há fios muito mais profundos conectando essa trama. Esse fio, ao ser puxado, não leva apenas a gabinetes em Brasília, mas à porta direta do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad e, por consequência, ao próprio presidente Lula. A gravidade disso não pode ser menosprezada. O que parecia ser apenas o braço de um poder isolado pode, na verdade, fazer parte de uma orquestração maior, na qual diferentes atores se alinharam com um objetivo em comum: silenciar uma parte significativa da população brasileira e manipular o espaço digital às vésperas da decisão eleitoral. E agora, com essa revelação no Senado, essa narrativa de que tudo foi obra solitária de um ministro intransigente começa a desmoronar. A bomba foi jogada por Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, alguém que estava dentro do olho do furacão nos anos das eleições mais conturbadas da nossa história recente. Durante um depoimento, Tagliaferro descreveu aquilo que muitos brasileiros suspeitavam, mas que até então era tratado como teoria da conspiração: reuniões constantes entre representantes do judiciário e diretores das chamadas Big Techs, plataformas como Meta, Google, Telegram, Twitter e, sobretudo, o WhatsApp. Nessas reuniões, segundo sua fala, os agentes públicos não pediam colaboração, exigiam. Segundo Tagliaferro, os pedidos para a moderação de conteúdos eram feitos não por vias oficiais, mas muitas vezes em contatos diretos com diretores de políticas públicas das plataformas que recebiam comunicações antecipadas e já preparavam relatórios antes mesmo da formalização de ofícios públicos. Ele confirmou que havia ameaças explícitas às empresas. Se não colaborassem na velocidade exigida, toda a plataforma poderia ser derrubada no território nacional. O recado era duro: ou cumpriam imediatamente ou enfrentariam a paralisação dos serviços e a reação judicial. Mas o que fez o depoimento estremecer Brasília foi um nome trazido por Tagliaferro. Nome que conecta diretamente aquele passado obscuro de pressões ao coração da máquina econômica do governo Lula. Ele mencionou ativamente Dário Durigan, então diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, e, segundo a denúncia, peça-chave no cumprimento das ordens de bloqueio e censura a contas e perfis ligados à direita política. Até aqui seria apenas mais uma denúncia de alinhamento entre Big Techs e o judiciário. Mas a história ficou ainda mais séria quando se percebeu onde esse personagem está agora. Durigan foi alçado a um dos cargos mais importantes da República, secretário executivo do Ministério da Fazenda, número 2 de Fernando Haddad, homem que controla a máquina administrativa e assina decisões cruciais para a economia nacional. É o braço direito do ministro da Fazenda, praticamente um vice-ministro. Em outras palavras, o homem que, segundo a denúncia, foi instrumento da engrenagem de censura no passado, agora é premiado com uma posição estratégica no coração do poder econômico. E é aqui que a denúncia adquire um peso devastador. Porque há duas possibilidades, ambas ruins, e nenhuma delas inocenta o governo. A primeira hipótese seria a de que Lula e Haddad não sabiam de nada que nomearam alguém para comandar o dia a dia do ministério, sem se informar adequadamente sobre o seu passado, sem avaliar as acusações que pairavam sobre ele, sem medir a envergadura política da escolha. Se for isso, estamos diante de uma incompetência gritante. Afinal, como se coloca sob a chave do cofre nacional alguém sem esse escrutínio básico? A segunda hipótese, no entanto, é ainda mais perturbadora, e talvez seja a mais plausível. A nomeação não foi feita por ignorância, mas de forma consciente. Dário Durigan estaria sendo recompensado por ter atuado conforme os interesses daqueles que hoje ocupam o poder. Ao operar a censura de um dos lados do debate político, estaria agora recebendo o prêmio de ocupar uma cadeira privilegiada no governo. Isso significa que não se trata mais de uma coincidência ou de mera falta de critério. Estaríamos diante de um conluio claro
de um sistema que se retroalimenta. Quem serve ao projeto é recompensado, independentemente da gravidade ética de seus atos. Essa conexão faz ruir completamente a narrativa de que tudo não passou de um esforço jurisdicional isolado. A denúncia liga de modo direto o esquema à máquina política de Lula e Haddad, e levanta novas e incômodas questões. Se quem atuou na censura chegou ao Planalto, qual garantia temos de que a máquina estatal, agora sob o comando desse grupo, não esteja sendo utilizada da mesma maneira contra empresas, adversários econômicos ou opositores políticos? Tagliaferro não falou apenas em boatos. Ele relatou sob juramento que as reuniões aconteciam, que havia contatos pessoais e trocas informais. Essa fala exposta em uma comissão do Congresso é material suficiente para acender o alerta em qualquer democracia séria. Mas o que vimos no Brasil foi a reação típica de um establishment acuado. Silêncio da grande imprensa, que deveria ecoar e investigar, mas preferiu omitir. Silêncio do governo, que deveria responder de imediato, mas agiu como se nada tivesse acontecido. E o silêncio, neste caso, diz muito. Quando uma acusação desse tamanho é feita e não há resposta imediata, a impressão que fica é a de que o governo não tem como desmentir. O silêncio, na prática, soa como confissão indireta. A partir daí, o jogo político muda. O Congresso tem agora não apenas indícios, mas uma versão que aponta nome, sobrenome e cargo. Chamados para explicação não são mais uma opção, mas uma exigência republicana. Dário Durigan precisará se sentar em frente aos parlamentares e esclarecer se a denúncia procede. Precisará assumir ou refutar seu papel na engrenagem relatada. Haddad e Lula, por sua vez, terão de explicar ao povo brasileiro como e por que alguém com tal passado foi escolhido para conduzir uma das posições mais estratégicas da economia nacional. Essa denúncia não é apenas um detalhe administrativo. É o núcleo da legitimidade do processo eleitoral de 2022. Se ficar comprovado que atores que participaram ativamente na censura de um lado político foram recompensados com altos cargos no governo, o elemento de fraude institucional estará escancarado. O processo democrático se vê diretamente comprometido. E é por isso que essa história é poderosa. Porque ela escancara as portas de uma aliança que muitos suspeitavam existir, mas que agora ganha rostos, cargos e provas documentais. Não é apenas o judiciário que atuou. Não foi apenas o TSE. Não foram apenas ministros isolados. Existe uma linha direta até o governo atual, e essa linha não pode mais ser apagada. Você precisa refletir sobre a gravidade disso. Se um ex-diretor de plataforma, acusado de perseguir opositores a mando do poder, agora controla parte relevante da fazenda, o que garante que critérios semelhantes não estejam sendo usados no dia a dia de governo? Quem garante que empresários críticos não estão sendo rastreados? Quem garante que investimentos de opositores não estão sofrendo obstáculos deliberados? Essa é a pergunta que precisa ecoar. O escândalo revelado por Tagliaferro deveria estampar manchetes, abrir noticiários, provocar coletivas urgentes. Mas o sistema midiático preferiu o silêncio. E este silêncio, de novo, mostra que há muito mais em jogo. O cuidado não é em proteger o Brasil da instabilidade, mas em proteger o governo de qualquer fissura. Só que o silêncio não vai impedir a verdade de ecoar. Agora é a hora de cobrança. O Congresso precisa requerer a convocação imediata do secretário executivo da Fazenda. Precisa ouvir dele, sob juramento, qual foi sua participação no episódio. Precisa entender se de fato havia orientação para bloquear vozes políticas às vésperas da eleição. E o povo brasileiro precisa acompanhar isso de perto, porque se ficar calado, serão criados precedentes cada vez mais perigosos. O caráter explosivo dessa denúncia está justamente no fato de que ela desmonta a farsa de independência. Mostra que há uma engrenagem unificada. Quem serve ao sistema é premiado. Quem ousa enfrentar o sistema é aniquilado. E quando se chega a esse ponto, não falamos mais em democracia, falamos em um regime de conveniência. E você, que acompanhou essa análise,
O que pensa? Acha que o governo pode se segurar diante da dimensão dessa revelação? Ou acredita que a pressão crescerá até não haver mais como esconder? Deixe sua opinião nos comentários. E se esse vídeo ajudou você a conectar os pontos, deixe o like agora, compartilhe e se inscreva no canal, porque este é apenas o começo. A pressão sobre o cerco de Lula e Haddad está aumentando, e com cada nova peça revelada, vai ficando claro: não há escapatória.